Alice Queiroz já está com a gente aqui. Oi, Alice. Oi, Polito. Boa tarde. Boa tarde para a galera que nos acompanha. Sexta-feira, né, a gente já começa a fazer um esquenta aí para o fim de semana, inclusive com a primeira rodada já finalizada. Bora acompanhar os próximos confrontos que vão movimentar aí o campeonato catarinense. Amanhã, o Figueirense recebe a equipe do Marcílio Dias no Orlando Scarpelli a partir das 4 horas da tarde. Às 7h30 da noite, tem Barra e Joinville, na Arena Barra. No domingo, Concórdia e Santa Catarina se enfrentam às 3h30 da tarde, no Domingos Machado de Lima. Um pouco depois, às 4h, é a vez de Camboriú e Chapecoense. As equipes vão se enfrentar no Orlando Scarpelli. Às 6 horas da tarde, tem Criciúma e Avaí, no Heriberto Rilse. E fechando os jogos da rodada, às 7h30 da noite, Brusque e Carlos Renault jogam na Arena Simon. Tá aí, Cláudio Cadicarte, nosso comentarista esportivo, já está com a gente. Para falar um pouquinho da dupla da capital, né, Cláudio? Vamos começar pelo Figueirense, que é o primeiro a entrar em campo. Entra amanhã recebendo o Marcílio Dias. Primeiro jogo diante do seu torcedor. Boa tarde. Boa tarde, Alice. Boa tarde aos amigos que acompanham a gente aqui no BG. Alice, o Figueirense teve um primeiro jogo fora de casa, agora em casa, e enfrenta o adversário em situação diferente do que o Avaí. A gente vai poder falar sobre isso aqui. O Figueirense enfrenta o Marcílio Dias, que venceu o Criciúma. E para quem acompanhou a partida do Marcílio Dias, viu que o primeiro tempo, por exemplo, apesar do resultado aparentemente surpreendente, foi um primeiro tempo que o Marcílio Dias poderia ter terminado até com 2 ou 3-0. Ou seja, não vai ser um adversário fácil. O Figueirense precisa evoluir em alguns aspectos. Foi um time bem dominante no início do jogo, como a gente falou ontem aqui no BG, com quase 80% de posse de bola, com várias chances de gol e de repente caiu de produção, ainda no primeiro tempo. Começou no segundo tempo sendo pressionado pelo Joinville e depois retomou a partida nos contra-ataques, sendo mortal nos contra-ataques e vencendo a equipe do Joinville. Claro, o Figueirense vem confiante, importante essa primeira vitória e pode, naquilo que falou o Vaguinho Dias após a coletiva de imprensa desse jogo contra o Joinville, até fazer alterações no sentido de que o intervalo de um jogo para o outro é muito curto. O Figueirense jogou na quarta, ontem teve reapresentação, tem o treino de hoje, amanhã já tem jogo contra o Marcílio Dias às 4 da tarde. Talvez a entrada do Jean Mangabeira, no lugar do Flávio, por exemplo, possa manter essa força de marcação que o Figueirense teve contra o Joinville, soube sofrer, mas que aumente um pouco mais essa posse de bola por mais tempo e consiga ser mais agressivo por mais tempo. É um jogo em casa e a gente espera que com casa cheia, viu, Alice? Porque o Figueirense venceu a primeira partida, torcedor empolgado. Quem sabe a gente tenha mais de 8 mil pessoas no Scarpelli amanhã. O torcedor alvinegro costuma comparecer, né? A atmosfera faz toda a diferença. Quem vai sentir um pouquinho, né, dessa falta é o Avaí, que vai jogar fora de casa, vai lá para o sul do estado. A gente sabe que partida contra o Criciúma também é pegada, mas o Criciúma vem de uma derrota, né? Talvez isso dê uma ajuda aí, uma força para o Avaí, que vai testar esse jogo fora de casa agora. Perfeito. Isso que você falou, o Avaí tem que usar a seu favor, porque o Criciúma, Alice, ano passado, não conseguiu construir nenhum dos seus objetivos, nem na Copa do Brasil desse ano está, perdeu o primeiro jogo no estadual. E é isso que o técnico Cauã de Almeida precisa trabalhar no Heriberto Rilse nesse jogo domingo, porque a equipe do Criciúma vai vir muito pressionada. E uma das coisas que me impressionou em relação a essa equipe do Avaí, que mudou quase o time inteiro, né? Uma reformulação quase que completa. E com um novo treinador, foi justamente um time organizado, com forte marcação, e que, sabendo que o Barra tinha uma equipe já base do ano passado, o Avaí jogou nos contra-ataques, né? Foi aos poucos evoluindo para o campo de ataque, indo tentar vencer e conseguiu alcançar em 2 gols, sendo muito efetiva a equipe do Avaí. E tem que repetir isso contra a equipe do Criciúma, claro, evoluindo um pouco mais com essa posse de bola, tentando, né, essa passagem entre defesa, meio-campo e ataque, com um pouco mais de trabalho de bola. A gente entende que o primeiro jogo, diante de toda essa reformulação, como o técnico Cauã de Almeida disse, 19 sessões de treinamento, a gente vai ver, diferente de outras equipes como o Figueirense, Criciúma e Chapecoense, que mantiveram uma base e o mesmo treinador. No caso do Avaí, a gente vai ver essa evolução paulatina, jogo a jogo. Vai ser uma construção de um trabalho que está no início. Senti muita falta de ritmo de jogo do Pedro Cuiabá, que não joga desde agosto do ano passado, depois de uma lesão. Mas precisa de sequência. E aí, Alice, o que o Avaí pode é
dentro desse estádio Heriberto Rios, que o Maurício Garcês, pelo Paysandu, venceu lá por 4-2 e ele foi muito bem na partida, fazendo gols, inclusive, pode surpreender jogando no contra-ataque, aquela pressão, caldeirão, por parte da equipe do Criciúma, e quem sabe o Avaí não surpreende e vence lá, hein? Com certeza. Bom, antes da gente fechar, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, afinal de contas, primeira rodada finalizada, fim de semana já tem rodada cheia, como a gente mostrou. Temos, por enquanto, só comecinho, né? Marcílio Dias aí em primeiro, com 3 pontos, na sequência Avaí, Concórdia, que foram as equipes que venceram nesse início de campeonato. Camboriú, Brusque, somando aí 1 ponto, Joinville e Figueirense com 3 pontos. Grupo A e Grupo B, né? Faltou a gente separar isso. Figueirense, Santa Catarina, Chapecoense, Barra e Carlos Renault e o Criciúma, né? Essas 3 equipes que ainda não pontuaram, mas temos aí Avaí e Figueirense iniciando com 3 pontos, né? Com vitória. Algo que fazia tempo que a gente não registrava por aqui, né? Essa estreia positiva da dupla da capital em conjunto. Não, importantíssimo, né? E aquilo que a gente destacou, são 6 jogos em 18 dias, já foi 1. Faltam 5. Olha lá o Criciúma na última colocação ali do Grupo B. Se perde pro Avaí, mas Cláudio está no início, mas vão faltar 4. E aí acende lá aquela, não é nem amarela a luz, é vermelha, porque 4 equipes vão brigar e 3 caem. Então imagina o Criciúma numa zona aí do Grupo da Morte, esse quadrangular da morte, hein? Então esses jogos, cada jogo está valendo muito e não vai ter aquele jogo de respiro. Você precisa pontuar. E tomara que Avaí e Figueirense consigam pontuar nessa rodada do final de semana. É aquilo que a gente falou, né? Aproveitar esses primeiros jogos para não desperdiçar pontos que lá na frente vai faltar. Criciúma que não se cuide. E agora vai pegar o Avaí também. Primeiro critério é número de vitórias. E quem sabe você consegue fazer uma gordurinha para segurar aqui ou ali, né? Cada jogo vai valer muito. Tá certo. Cláudia, amanhã, 1h30 da tarde, você tá com a gente também no Clube da Bola, né? Afinal de contas, voltamos e vamos repercutir bastante os clubes catarinenses nesse início de catarinense. Exatamente. Fica o convite pro amigo aí de casa, o que está no trabalho, amanhã, 1h30, o Clube da Bola. Muitos assuntos para a gente tratar. Tem toda uma rodada do final de semana. Obrigada, Cláudia. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira você tá por aqui também no BG. Perfeito. Voltamos aqui no BG na segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Boa tarde. Até mais. Até mais. E agora a gente sai um pouquinho do futebol para destacar o vôlei. Ontem foi dia da equipe de Florianópolis, a Elase, voltar às quadras pela Superliga B. Dessa vez, estreando diante da sua torcida, aqui em Floripa. O vôlei de volta a Florianópolis. O time da Elase, representante da capital na Superliga B, foi à quadra para o primeiro jogo dentro de casa no torneio. A estreia atraiu até mesmo quem no passado fez bonito pelo vôlei da capital. A gente fica mais nervoso fora do que dentro de quadra, e ali dentro a gente pode tentar ajudar de alguma forma, né? Mas eu estou muito contente assim por o que está acontecendo. Após derrota no primeiro jogo, o time de Florianópolis emendou 2 vitórias na competição. Do outro lado, o Fluminense, um visitante indigesto. Os cariocas venceram os 2 primeiros sets, 26-24 e 25-16. A Elase descontou no segundo, 25-23. No quarto, o time do Rio de Janeiro levou a melhor mais uma vez, 25-15. E a vitória por 3-1. A estreia eu acho que foi um pouco ansiosa, a gente errou muito do começo ao fim assim, do jogo. Acho que a gente não conseguiu deixar essa diferença dos nossos erros para os deles, e eu acho que foi isso que deixou eles abrir tanto a vantagem quando eles abriram. E essa inconstância, né, que faz muita diferença no placar. Buscar ponto toda hora assim é extremamente difícil num jogo desse nível. O time da capital junta os cacos da derrota e já olha para frente. O próximo desafio está marcado para terça-feira e agora bem longe de Florianópolis. O próximo jogo está marcado para terça-feira, contra o América de Natal, no Rio Grande do Norte. É um jogo contra um adversário direto para as nossas pretensões no campeonato. Então vamos descansar amanhã e planejar sábado e domingo de treinos para que segunda-feira a gente viaje e consiga uma vitória lá em Natal. Um novo desafio para voltar para casa de esperança renovada.
Ainda tem muito campeonato pela frente, né, Polito? Foi só o primeiro jogo em casa, sem dúvidas terão outras oportunidades. E a galera aqui fica ansiosa cada partida, principalmente recebendo a equipe aqui na capital. A gente fica na torcida por eles, é claro. Com certeza. Obrigado, Alice. Ótimo final de semana. Obrigada, Polito. Um ótimo fim de semana a todos.